O evangelho da missa de hoje, que conta a parábola do pai de família que chama os homens para trabalhar na sua via, uns ele chama na primeira hora, outros na terça, outros na sexta, outros na nona e até na última hora. Todos, claro, trabalham e no final recebem um salário justo. Os que trabalharam mais e os que trabalharam menos receberam o mesmo salário. Este é um daqueles evangelhos que nos leva a uma séria reflexão. Porque, no fundo, por mais que saibamos que não há nenhuma injustiça na ação do pai de família, a gente sempre fica com uma certa indignação quando nos colocamos no lugar dos trabalhadores. Na nossa maneira de ver as coisas, parece injusto pagar o mesmo salário a todos, já que uns trabalharam mais e outros menos. Logo, quem trabalhou mais deveria receber mais. Porém, nós nos enganamos. Na verdade, não é que nos enganamos, mas consideramos as coisas de maneira muito humana. Como sabemos, o pai de família não foi injusto. O salário foi acordado antes do serviço. Ele pagou o que tinha sido acordado e quis dar mais aos que trabalharam menos por bondade. E não há injustiça nisso. Como bem ensina São Tomás de Aquino, a graça de Deus, dada em sua infinita bondade, não pode ser medida pelos critérios humanos. Para Deus, o mais importante não é a quantidade de trabalho ou o tempo que passamos servindo a Ele, mas a disposição do nosso coração, o amor que colocamos em nossos serviços. É isso que Deus considera. Assim, Deus dá muito para quem fez muito em pouco tempo, como os convertidos de última hora, o bom ladrão, por exemplo. Deus, em sua misericórdia, recompensa não conforme as nossas obras externas, mas conforme o valor interior que Ele encontra em nosso coração. Cada graça é dada em conformidade com a vontade de Deus, que é sempre justa, mesmo quando parece, aos nossos olhos limitados e humanos, ser injusta. A providência de Deus age de forma que, mesmo em meio às adversidades, podemos encontrar um propósito divino em tudo o que nos acontece. Deus não permite o mal, nem o sofrimento, sem um bem maior que Ele deseja tirar disso. Isso significa que até nas situações mais difíceis e dolorosas, a providência age com sabedoria para a salvação da nossa alma. O sofrimento, a perda, a humilhação, nada disso é em vão. Eles têm um propósito. São Francisco de Sales nos lembra que na adversidade Deus é nosso melhor amigo e Ele age conosco de maneira mais próxima do que imaginamos. O sofrimento purifica a alma e nos eleva ao nosso fim último, a união com Deus. Porém, para ver as coisas dessa maneira, para vermos que mesmo no mal Deus age para o nosso bem, é necessário um espírito sobrenatural. É preciso tirar de nós esse olhar humano e natural das coisas e dos nossos julgamentos. Nós temos essa má tendência de julgar tudo segundo o nosso ponto de vista. Um ponto de vista muito natural e humano e às vezes até mundano. Isso nos leva a ter uma visão muito rasa das circunstâncias da nossa vida e nos leva até a essa indignação com a providência. Pessoas com essa visão puramente humana têm uma maneira de agir e é fácil reconhecer essas pessoas, porque elas nunca estão satisfeitas. Por exemplo, se elas são questionadas, elas se veem ofendidas. Se um superior as corrige em algum defeito, elas logo o chamam de exigente ou exagerado. Se recebem uma ordem que não se encaixa em seus gostos, lamentam o descaso, a incompreensão e a incompetência do chefe que mandou elas fazerem algo tão difícil. Se são humilhadas, reclamam com Deus que esqueceu delas, que manda cruzes tão difíceis. Pessoas assim nunca estão satisfeitas com a providência, porque elas têm um olhar humano de todas as coisas. E, no fundo, só querem a sua própria vontade. Para elas, a providência tinha que dar tudo o que elas precisam. Na verdade, tudo o que elas querem. A providência tinha que fazer a vontade delas e não o contrário. E isso tem uma consequência. Olhar para as coisas dessa maneira tem uma consequência. Essa tendência de considerar tudo de maneira humana, de querer tudo do seu jeito, além de impedir
os dons do Espírito Santo, que nos leva a agir de uma maneira sobrenatural, também leva a uma revolta contra Deus. Pessoas assim nunca saberão tirar um bem de um mal e nunca conseguirão aproveitar das graças que Deus dá. Por isso é importantíssimo saber mortificar o espírito humano e nos elevar a esse espírito sobrenatural. E para elevar nosso espírito, procuremos em primeiro lugar nos convencer que todos os acontecimentos, prósperos ou adversos, saem da mão de Deus. Tudo que acontece de bom ou ruim na nossa vida vem de Deus. E podemos sempre tirar um proveito para o bem da nossa alma. O ser humano, por sua natureza caída, vê frequentemente as coisas de maneira distorcida, buscando mais os prazeres temporais e materiais do que as coisas eternas. A mortificação do olhar humano, portanto, começa com o combate ao orgulho, à avareza, à sensualidade e a todas as outras paixões desordenadas que nos desviam da verdadeira ordem. A mortificação não é uma repressão do que é bom em si, mas uma reordenação de nossos desejos segundo a razão iluminada pela graça divina. Ao mortificar nosso olhar, deixamos de ver as coisas apenas com os olhos da carne, ou seja, através da perspectiva humana e mundana, e começamos a ver a criação de Deus com um olhar mais puro e orientado para a sua glória. Ou seja, procuramos fazer tudo para a maior glória de Deus. Portanto, devemos cultivar um espírito de confiança total na providência divina. São Francisco de Sales, com sua grande sabedoria pastoral, dizia que a confiança em Deus deve ser inabalável e que mesmo nos momentos de dificuldades devemos nos lembrar que Deus não nos abandona, mas nos conduz para a felicidade eterna. Ele dizia que a providência de Deus é como uma corrente que nos leva por um rio tranquilo. Podemos estar cansados ou ansiosos, mas, ao confiarmos nela, somos levados com segurança até a felicidade eterna. Por isso é necessário que em nossa vida cotidiana saibamos mortificar nossa tendência de ver as coisas sob a ótica humana, egoísta, e busquemos sempre essa visão sobrenatural. Devemos olhar para cada momento da nossa vida e perguntar: o que isso significa para a minha salvação? Como isso pode me aproximar de Deus? Será que isso agrada a Deus? Do que vale isso para a minha alma? Quando começamos a ver tudo dessa maneira, as dificuldades deixam de ser fardos insuportáveis e tornam-se oportunidades de crescer na virtude. Assim, tudo o que acontece é bom porque serve para a nossa salvação. Assim, vemos que toda ação de Deus é justa e boa. São Tomás de Aquino, ao tratar da virtude da paciência, nos lembra que a paciência é a capacidade de suportar os males, as adversidades, as provações com serenidade e confiança em Deus. Mas a paciência, vista dessa maneira, é fruto de uma visão sobrenatural que reconhece que nada acontece por acaso e que até os momentos de sofrimentos são permitidos por Deus para o bem da nossa alma. Olhar as coisas com um olhar sobrenatural nos levará a alcançar essa paciência tão desejada e a caridade tão necessária. Procuremos nos esforçar para olhar as coisas dessa maneira. Sendo bom ou mal, foi Deus que quis ou permitiu. Logo, certamente, é o melhor para a nossa alma. Um santo dizia que se soubéssemos tudo o que Deus sabe, certamente íamos querer tudo o que Deus quer. Conformar nossa vontade com a vontade de Deus é necessário, pois só assim seremos verdadeiramente felizes. Porém, para querer o que Deus quer, é preciso ver as coisas como Deus vê, ou seja, com esse olhar sobrenatural. Peçamos essa graça a Nossa Senhora. Ela soube ver em tudo a vontade de Deus. Mesmo nas coisas mais difíceis, ela manteve esse olhar sobrenatural. O olhar de Nossa Senhora não era um olhar simplesmente humano e limitado às aparências externas. A Virgem Maria sabia ver o plano de Deus e a salvação das almas em todas as coisas. Então façamos como ela, olhemos as coisas com um olhar sempre sobrenatural, seja boa ou ruim, é o melhor para a nossa alma. Esse olhar nos levará à conformidade com Deus e nos levará à certeza de que Deus é sempre bom e misericordioso. Deus nunca é injusto.
As recompensas de Deus são sempre justas, seja aos trabalhadores de primeira ou de última hora. Basta termos esse olhar sobrenatural e veremos isso em todas as coisas, inclusive na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.